Eu vou gravar esse vídeo aqui mais curtinho um pouco, só para nós trocar uma ideia sobre xarope, tá? Tem bastante gente com dúvida sobre isso, me perguntando no privado ali sobre quantidades principalmente. Mais ralo, mais espesso, como usar, que forma usar. Vamos pensar assim, ó, num primeiro momento, na dúvida, usa 1 para 1 ali, 1,5 de açúcar para 1 de água, usa ele mais espesso um pouquinho, que não vai ter erro, tá? Agora, eu estou mostrando para vocês aqui as formas que eu utilizo ele. Então, não é sempre que são casos específicos e razões específicas, tá? Eu estou mostrando como que eu uso. Não quer dizer que desse jeito que eu utilizo vai ser o melhor jeito para vocês. As minhas funcionalidades aqui eu tenho fins específicos que eu vou usar. Claro que vocês também vão ter os fins específicos de vocês. Mas não quer dizer que às vezes o que funciona para mim vai funcionar para vocês. Isso tem que se adaptar, tem que ajustar ali conforme a necessidade de cada um. Esse apiário aqui, ó, é um apiário que eu não vou alimentar ele com xarope ralo. Eu vou alimentar ele com um xarope mais espesso. Eu vim aqui, verifiquei ele semana passada, eles estão com bem pouca alimentação. Então essa primeira, segunda, terceira alimentação talvez, eu vou fazer ele 2 de açúcar para 1 de água. Eu vou inverter, vou fazer ele mais grosso aqui. Tá? Porque eu preciso que elas tenham um alimento ali antes de eu começar a botar um xarope mais ralo, que elas vão ter que trabalhar ele. A produção de rainha, teve gente que me pediu, tá, mas aí eu vou alimentar 15 dias antes só com aquele xarope mais ralo na produção de rainha? Não, daí não vai funcionar. Essa alimentação tem que vir para a produção de rainha 70 dias antes. Aí sim tu pode ir alimentando com ele mais ralo, porque ela vai chegar lá no final de 70 dias, o enxame vai estar forte, ele vai estar nutrido. É diferente. Agora, tu vai pegar uma colmeia, vai simplesmente botar um xarope nela para produzir rainhas, você precisa fazer um xarope concentrado, mais forte, realmente. Por isso que eu não tô aqui querendo ensinar ninguém, não é isso que eu não sei se seria essa a colocação. O que eu quero mais é compartilhar a minha forma de trabalho. Se vocês conseguirem aproveitar alguma coisa disso no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, maravilha, essa é a ideia. Mas não quer dizer necessariamente que o que eu faço aqui vai funcionar para vocês, tá? Fique bem claro isso. Bom, vamos ao que interessa. Quais que são as quantidades de açúcar que eu uso para água, tá? Eu utilizo o xarope 1 para 1, tá? Básico, meio a meio, 1 kg de açúcar, 1 litro de água. Eu utilizo 2 de açúcar para 1 de água, que aí seria um xarope mais espesso. E eu utilizo ao contrário, 1,5 de água para 1 de açúcar, que aí seria um xarope ralo. Tá? Esse 1,5 para 1 de água é o que eu utilizo já em colmeias que já estão funcionando, que elas têm alimentação, que elas estão bem nutridas, mas eu quero começar a desenvolver elas. Tá? Então é um xarope que eu vou ativar elas, eu imito melhor a entrada de néctar. Esse é o xarope que eu vou usar. Nesse aqui vai ser o contrário. Aqui eu vou usar 2 de açúcar para 1 de água. Mas isso vai ser 1, 2 alimentações até elas se fortalecerem bem. E depois eu volto ao xarope mais ralo. Agora, pegou lá, tirou um enxame de um telhado de uma casa. Bota um xarope espesso para essa colmeia. Ela vai precisar de uma alimentação mais direta ali, mais urgente, vamos assim dizer. Ela não vai ter tempo de ficar trabalhando esse xarope, secando ele, porque todo esse processo de secagem, de manuseio desse xarope pela colmeia acaba ativando o sistema dela de trabalho. Nós temos uma colmeia que está daqui a pouco hibernada, eu aqui estou falando isso aqui no sul, tá? No frio, que ela está hibernada e ela começa a ativar com o xarope. A entrada de néctar, na verdade, é o que ativa a colmeia a trabalhar. Vocês podem cuidar que quando tem uma entrada grande de néctar, a colmeia o chão dela fica sempre limpo. Às vezes você vai pegar uma época que tem pouco néctar entrando, chega a ficar sujeira no fundo da colmeia. Porque ela não tá, ela fica num modo mais stand-by, vamos dizer assim, ela fica mais parada um pouco. Ela tenta concentrar as energias no que ela realmente precisa, para não gastar. Agora, quando começa a entrar néctar, ela começa a se ativar, ela começa a limpar, ela começa a fazer tudo. Porque isso é o que dá vida na colmeia.
Então, por isso que essa percepção de um xarope mais ralo faz isso. Agora, lembrando, tem que ser colmeias já, tem que saber um pouquinho no que tu tá fazendo ali. Essa é a questão, tá? Eu estou lembrando de novo, eu estou mostrando como que eu faço e o jeito que eu manejo elas, tá? Agora, não necessariamente isso vai servir para todo mundo. Então, as quantidades de xarope são essas que eu passei para vocês, tá? Que eu utilizo, são essas 3 básicas. Eu não uso aminoácido nenhum dentro, tá? Eu acho que isso aí... Bom, não vou nem comentar, deixa quieto. Eu prefiro entrar com a parte de bife proteico, então, e xarope, tá? Que vai ser financeiramente mais viável para mim e o resultado eu acredito ser bem melhor do que ficar botando aminoácido ali no xarope, que é um produto caro, e eu não vejo tanta diferença assim nas vezes que eu testei, tá? As vezes que eu usei, para mim, é a mesma coisa, não vai mudar muita coisa de xarope com aminoácido e sem aminoácido. Agora com o bife, sim, o bife proteico muda. O que eu queria dizer para vocês? Então se atentem a isso, tá? São várias formas de xarope, mas tem que ter o sentido, para que eu quero fazer aquilo ali. Tá? Então, o que eu queria deixar mais claro para vocês é assim, ó, se atentem à necessidade do que vocês vão usar. O tempo que vocês vão ficar alimentando também com esse xarope, porque isso também influencia. Às vezes, se for, que nem eu já comentei outra vez ali, se for na entrada do inverno, que eu tenho pouco tempo para alimentar e essas colmeias estão com pouco alimento e eu preciso hibernar elas, eu vou usar um xarope mais grosso, sim, porque ela precisa desse produto mais pronto, tá? Para ela pegar e tratar ele e armazenar, porque ela precisa passar o inverno. Mas agora não, agora nessa época especificamente, para mim eu preciso que ela use esse alimento para ativar a colmeia, por isso que eu uso ele mais ralo. Então eu espero ter conseguido esclarecer um pouco das dúvidas de vocês, eu sei que não vou conseguir esclarecer de todos, sempre fica uma dúvida ou outra ali, a abelha realmente é um processo mais complicado, assim, a gente tem que vivenciar ela, tentar entender como é que ela funciona a colmeia. Depois que tu entender como é que ela funciona a colmeia, as florações, o ano apícola, ela vai ficar um pouquinho mais fácil também, tá? Mas por enquanto, por hoje é isso, eu só queria esclarecer essa parte do xarope ali com vocês um pouco. Valeu, até a próxima!